Muito boa noite, hoje é dia 25 de fevereiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da mais recente pesquisa Atlas Bloomberg, publicada hoje de manhã, e todos os recados que ela traz para esse ano eleitoral. Também vamos falar dos destaques do julgamento dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui no Brasil, além de te entregar no final a minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Depois de 6 anos de espera, atravessados por teorias, manobras, desvio de foco e muito, mas muito cinismo, finalmente a primeira turma do STF formou maioria, condenou por unanimidade os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes do assassinato de Marielle Franco em março de 2018. O relator Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A turma entendeu que os irmãos formaram uma organização criminosa armada e que o crime não foi só um ato isolado, ele foi parte de toda uma estrutura. Também foram condenados o major da PM, Ronald Alves de Paula, e o ex-policial militar Robson Calisto, que era assessor do Domingos Brazão. Segundo a delação de Rony Lessa, que confessou os disparos, houve monitoramento da rotina de Marielle, teve entrega de arma, divisão de tarefas, enfim, uma organização criminosa mesmo. No caso do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, o Rivaldo Barbosa, a turma absolveu ele por dúvida razoável no homicídio, mas condenou por corrupção passiva e obstrução de justiça. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, tem provas contundentes de que ele atuou para acobertar e redirecionar as investigações, o que não é mero detalhe, né? É um sintoma. O julgamento colocou no centro do palco uma realidade que o Rio conhece há décadas: a conexão entre política, polícia e milícia. A Procuradoria-Geral da República sustenta que os Brazão atuavam em associação com grupos armados que dominam territórios na Zona Oeste, com grilagem de terras em Jacarepaguá, em Rio das Ostras, 87 imóveis acumulados, uso de laranja, falsificação de documentos, enriquecimento à margem da lei, e mesmo assim o gostinho amargo aqui no Brasil sempre prevalece, porque apesar da condenação, Domingos Brazão foi conselheiro do TCE do Rio e está preso há 2 anos e ainda assim segue recebendo salário. Só nesse mês foram R$ 56 mil brutos, incluindo aí 14 mil em penduricalhos. O Estado paga com o dinheiro da sociedade, enquanto a sociedade assiste a tudo isso. E no meio disso tudo, uma frase que ecoou como um tapa na cara. O advogado de Chiquinho Brazão disse que quem faz política no Rio e nunca pediu voto para traficante ou miliciano que atire a primeira pedra. A frase é repulsiva, mas é também uma confissão cultural, né? Uma tentativa de normalizar o absurdo, como se a promiscuidade entre mandato e fuzil fosse regra absoluta do jogo carioca, como se fosse ingenuidade nossa esperar que a política não seja intermediada pelo crime. O STF, ao formar maioria pela condenação, responde não só a esse crime, né? Responde a essa normalização também. Diz que não é tudo igual, que não é tudo a mesma coisa, que existem ainda, por enquanto, alguns limites. Marielle foi morta por enfrentar as milícias. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ela se tornou um risco para os negócios do clã. Pagou por não se submeter a uma estrutura de poder baseada na intimidação, na grilagem, na proteção armada. No Rio de Janeiro, por muito tempo, a milícia foi tratada como um mal menor, né? Como um problema local, como um arranjo feio, mas que funcionava. Agora ela aparece aí com todas as letras: organização criminosa armada, com braços na política, com tentáculos no Estado. A justiça às vezes tarda e quando ela tarda a gente desconfia que talvez ela nunca venha. Dessa vez ela parece que está começando a vir, não como um espetáculo, mas como afirmação de que o crime político não pode ser naturalizado. E o que fica é essa sensação ambígua de alívio por ver os mandantes apontados e condenados e de incômodo por saber que a frase do advogado não surgiu do nada. Ela brotou de uma cultura que ainda está aqui, só à espera do próximo assassinato. E tem pesquisa nova na praça, e pesquisa não é profecia, mas é termômetro, e termômetro, quando oscila, a gente observa. A Atlas Bloomberg ouviu 4.986 pessoas entre os dias 19 e 24 de fevereiro por recrutamento digital. É a primeira rodada pós-carnaval
e o que ela entrega é menos espetáculo e mais sinal. No primeiro turno, Lula segue na frente em todos os cenários testados. No principal deles, 45% contra 37,9% de Flávio Bolsonaro. Mas em janeiro o presidente tinha 3,8 pontos a mais, enquanto o senador cresceu 2,9 pontos. Não é uma queda dramática, é uma erosão lenta, ao que tudo indica, né? Não faz muito barulho, mas indica o começo de um movimento muito relevante. Quando o Tarcísio de Freitas entra no jogo, Lula marca 43,3% e o governador de São Paulo aparece com 36,2%. Em outros cenários, Lula chega a 47,1%, o que mostra que o presidente ainda tem muito lastro, mas o intervalo entre liderar e sobrar já não é mais o mesmo. Agora, o ponto sensível de verdade está no segundo turno. 46,3% para Flávio Bolsonaro e 46,2% para Lula. Um décimo de diferença. Dentro da margem de erro, claro, empate técnico indiscutível, mas com uma inversão numérica que não existia na rodada anterior. Em janeiro, Lula tinha 49,2% contra 44,9% do Flávio. Então, o movimento é bastante claro, né? O tamanho ainda é muito pequeno, mas o sentido da curva importa mais do que o décimo. Tarcísio também aparece num empate técnico numa simulação de segundo turno. 47,1% para Lula, 45,9% para ele. E ele já declarou apoio a Flávio, então a direita vai testando os nomes, mas a base eleitoral parece ser a mesma. A disputa não é sobre quem representa melhor esse campo, é sobre quem consegue agregar essa turma sem assustar o centro. E tem ainda o dado da rejeição, né? Lula lidera com 48,2%, Flávio tem 46,4%. Num país em que os principais nomes passam dos 40% de rejeição, a eleição não é sobre amor, é sobre tolerância, é praticamente um plebiscito. Quase metade dos entrevistados diz ter mais medo da reeleição de Lula do que da eleição de Flávio, 47,5 a 44,9. É outro dado político duro para o governo, porque presidente em exercício precisa reduzir medo e não administrar o medo. No cenário sem Lula, com Fernando Haddad, o PT marca 39,1% contra 37,1% de Flávio. Empate na margem de erro, o que confirma o que qualquer pessoa honesta sabe. O lulismo é muito maior do que o partido. Portanto, sem o nome do presidente, a coisa aperta. A pesquisa foi aplicada logo depois do Carnaval. Teve quem chamasse de pesquisa da Sapucaí, por causa da polêmica envolvendo a homenagem da Acadêmicos de Niterói. A pesquisa não perguntou sobre isso, então seria irresponsável cravar isso como causa. Mas política é percepção e percepção se alimenta de episódios simbólicos, né? O que essa fotografia mostra não é uma virada definitiva, nem uma derrocada do governo, mostra um presidente que ainda lidera, mas que já não impõe distância, e um adversário que cresce ancorado num sobrenome que continua organizando a oposição, mesmo com o titular original fora da disputa, preso em Brasília. A eleição é só em outubro, mas a política não vive de prazo eleitoral, ela vive de humor. E o humor do país, pelo visto, está menos entusiasmado e mais tenso. Quando o titular passa a empatar com o desafiante, o recado não é sobre o desafiante, né? É sobre a fragilidade de quem está sentado na cadeira. Pesquisa não define o futuro, mas descreve o presente. E o presente hoje é um Brasil em que ninguém tem folga, em que a rejeição é alta dos dois lados, e em que a disputa parece menos sobre convencer e mais sobre resistir ao desgaste até o último round. E no Militando dessa quarta-feira, claro, vamos ver como as duas militâncias reagiram a essa pesquisa da Atlas com a Bloomberg. Hoje está todo mundo comemorando. Essa pesquisa é o retrato de um país que ainda lembra quem colocou comida na mesa e quem colocou o país no caos. Lula lidera todos os cenários de primeiro turno, 45 contra 37,9 do Flávio. E não importa quem eles colocam, Michele, Bolsonaro, Zema, Tarcísio, muda nome, muda embalagem, mas o Brasil sabe quem entrega governabilidade. Esse papo de empate no segundo turno é um truque de número, um décimo dentro da margem de erro é uma piada, né? O que tem de verdade aqui é que a máquina de ódio segue viva e o governo segue vivo mesmo assim. Acabou o encanto. Lula despencou quase 4 pontos em relação a janeiro. O Flávio subiu 3. E o melhor, o que era impossível aconteceu. O Lula já está atrás num segundo turno.
46,3 a 46,2. Ainda que seja empate técnico, o símbolo é devastador. Presidente em exercício com caneta na mão, empatando com o senador, sem executivo no currículo. Que fim mais melancólico para o Barba, hein? E tem mais, quase metade das pessoas tem mais medo da reeleição do Lula do que a eleição do Flávio. Já está ganho, 47,5 contra 44,9. O país está rejeitando o governo e as urnas, se não forem fraudadas, né, vão cobrar. Torcedores, calma. Pesquisa não elege, mas expõe o humor do momento. E o humor aqui não é de paz, é de desgaste. Mas, como eu falei, até outubro muita coisa pode acontecer. E em se tratando de Brasil, né, mais ainda. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você, até amanhã.